Vamos dar início, então. Sejam todos muito bem-vindos a este webinar. Participarão deste evento nosso diretor de investimento e controle da Forluz, Emílio Cáfaro, nosso gerente de renda fixa, imóveis e empréstimos, Thiago Martins, e o gerente de renda variável da Forluz, o André Buscaccio. Os nossos convidados, palestrantes deste dia, a Tatiana Pinheiro, que é a nossa economista-chefe da gestora de ativos do Banco BNP, e o Aquiles Mosca, o superintendente comercial de marketing digital, também da gestora de ativos do banco, aos quais eu já agradeço a gentileza de terem aceitado o nosso convite. Nós nos organizamos para que a Tatiana dê início à apresentação, falando um pouquinho para a gente sobre o cenário macroeconômico e o que aconteceu com a economia mundial e também local e pós-pandemia, ou nesta fase ainda de pandemia, e as perspectivas para o nosso futuro. Logo na sequência, o Aquiles, então, faz algumas reflexões sobre perfis de investimento. Tatiana, eu já passo, então, a palavra a você e para suas considerações. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado aí o nosso convite. Muito obrigado. O prazer é todo nosso. A gente que agradece pelo convite de vocês e já sempre se coloca à disposição para o acompanhamento, né, dessa crise mais de perto. Bom, obrigada por todo mundo que está participando desse webinar. Vou começar aqui com o cenário macro. Bom, né, então indo para o primeiro slide, isso. Assim, não tem como você não falar, mostrar os dados da pandemia, né, do Covid-19, para começar a falar tanto de cenário internacional como de cenário local, né? Esse é o grande tema, é o que vai nortear as economias agora no primeiro semestre, né, sofrendo a questão da crise, e no segundo semestre, de acordo com o nosso cenário, vivendo a recuperação da crise, né? A gente vê esses dois momentos, tanto para a economia internacional como para a economia nacional, né? O primeiro semestre vai tanto nas economias mundiais, né? Todas as economias vão sofrer com esse evento, o surto dessa doença, principalmente porque até agora a única solução, não é bem uma solução, mas é a única medida eficiente para combate desse surto é o distanciamento social. E o distanciamento social leva à redução de comércio mundial e leva à redução da demanda, né, da demanda doméstica nas várias economias. Redução de comércio mundial e redução de demanda é contração de PIB. É contração de PIB mundial, é contração de PIB em todas as economias. E é isso que a gente vai ver nas economias como um todo nesse primeiro semestre, né? Então, nesse primeiro slide, eu trago aí alguns números, né? Então, números de casos ajustado por número de habitantes, né? Que é o gráfico da esquerda, né? Onde você vê claramente aí a questão do número de casos, a expansão que foi muito elevada do número de casos na Europa, né, Itália e Espanha, né, o espalhamento, entre aspas, ao jargão que está sendo usado pelos infectologistas, o espalhamento da doença, né, o ritmo de espalhamento da doença na Europa, que foi bastante grande, porque começou com muito provavelmente, né, isso é a conclusão até agora de todos os infectologistas, da maioria dos infectologistas, é que o processo de distanciamento, a adoção de medidas de distanciamento social foi um pouco mais lenta no início, ficando mais rígida agora atualmente, e isso levou a essa aceleração do espalhamento dos casos. Nos Estados Unidos, apesar de todo o destaque nas últimas semanas para o ritmo de espalhamento da doença nos Estados Unidos, quando a gente ajusta por população, você vê que é menor, né, o ritmo.
é mais bem comportado, né? Chama atenção, mas é mais bem comportado. No gráfico da direita, aqui a gente tenta medir quanto tempo, quantidade de dias que demora para se dobrar os casos, né, o total de casos em cada país, para saber como é que está cada país comparado aí, com China e Coreia do Sul, que são países que já, teoricamente, saíram do surto da Covid. A China hoje, a região de Wuhan, de Hubei, está sendo liberada, né? Está começando a liberar a população da quarentena aí depois de 11 semanas, né? Então, aqui eu coloco, comparo, né, todo mundo na mesma época do ciclo, né? Comparo China, Coreia do Sul com todos os países da Europa. O que tem mais destaque: Itália, Espanha e França, Brasil, Estados Unidos e coloca Irã também, né? Brasil, mesmo com a crítica da testagem, né, que tem pouco teste, tem poucos testes sendo feitos, o Brasil parece estar com um ritmo melhor, né? Está demorando mais, demora 8 dias para que se dobre o número de casos. Então, é um ritmo de aceleração dos casos mais contido, mais parecido com a curva que foi na China e Coreia, né? Quando a gente vê os casos da Europa, né, a gente vê que no mesmo período o ritmo de dobrar o número de casos, né, o começo do ciclo, quando compara a Itália com o que aconteceu na China, Itália com o que aconteceu na Coreia do Sul, a gente vê que o ritmo de espalhamento realmente, a quantidade de dias para dobrar os casos era muito pequena, né, então estava tendo um ritmo de espalhamento muito forte, né, o que levou à extensão da necessidade de distanciamento social e a toda a crise, principalmente do sistema de saúde que a gente tem visto, principalmente na Itália, né? Então, realmente, por enquanto, o distanciamento social é a única forma de conter e de combater realmente a doença, só que o espelhamento social leva, aí no próximo slide, leva a uma contração de PIB. O slide anterior, por favor. Isso. Esse daqui é o PMI, né? São índices de atividade econômica, que considera tanto que está mais setor de serviços e indústria nos Estados Unidos, a mesma coisa, linha cinza Europa, zona do euro, e linha laranja China, né? Linha vermelha China, desculpa. E o que a gente vê é o seguinte: a China realmente, né, com o distanciamento social, com a, 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 a adoção de distanciamento social, essa atividade econômica, ela despencou em fevereiro, que é esse ponto 27,5, mas agora, né, ao longo de março, já começou a liberar algumas regiões e voltou rapidamente. Aí, lógico, continua abaixo da linha d'água de 50, então o número índice abaixo de 50 ainda sinaliza a contração, mas China já passou o pior momento e já está no movimento de retomada de atividade. Já Estados Unidos e zona do euro estão iniciando esse processo de contração, porque agora é que eles estão vivendo o distanciamento social mais rígido, né? Então, Estados Unidos, esse índice de atividade em março caiu para 29,7, de um patamar que ele estava ali rodando em 50, 52, ou seja, saiu da expansão e veio para contração bastante forte. E Europa, a mesma coisa, só que uma contração um pouco menor, 40,9. Muito provavelmente a Europa deve ficar aí desse lado da contração por mais meses. Indo para o próximo gráfico, essas são as expectativas, né, com relação ao que deve acontecer com PIB mesmo, resultado de PIB nos Estados Unidos e na China, né, as nossas expectativas. Então, a gente já tem uma ideia de como que vai caminhar essa contração. Na China parece que vai ser uma contração bastante forte, mas num período curto, porque o distanciamento adotado foi bastante rápido e foi bastante restrito. Nos Estados Unidos, o período de distanciamento social requerido vai ser maior, e aí você vai ter um efeito de contração de PIB um pouco mais estendido do que na China. É isso que eu tento mostrar aí no gráfico para Estados Unidos, gráfico da esquerda, e para China no gráfico da direita, né? Então, o nosso cenário base para Estados Unidos
é a linha verdinha, né? Então é uma recuperação em V, né? Em check, né? Um movimento de check, tem uma queda bastante forte aí no primeiro trimestre, né? Uma queda pequena no primeiro trimestre, uma queda bastante forte no segundo trimestre, e começa a recuperação lá para o terceiro trimestre, e aí mais forte no quarto trimestre. Né? Já a China não, tem uma queda forte no primeiro trimestre e já se recupera no segundo trimestre. Basicamente, na nossa opinião, a diferença é o distanciamento social. Né? Então, na China foi mais rígido, eles já estão começando a liberar agora, final de março, começo de abril, então muito provavelmente o segundo trimestre já vai ser um pouco melhor do que foi o primeiro trimestre em termos de atividade econômica e de produção de PIB. Já para Estados Unidos, o período de distanciamento social começou mais fraco, vai ser adotado por mais tempo, e isso deve comprometer pequena parte do primeiro tri, e o segundo tri inteiro, e aí você começa com uma recuperação econômica só a partir do terceiro tri. Então, o cenário de mundo parece mais ou menos esse, né? Uma contração em menor medida no primeiro tri, com uma contração bastante forte no segundo tri, por conta da contração que vai acontecer no PIB dos Estados Unidos e da zona do euro, que representam aí mais ou menos 50% do PIB mundial, né? E começando uma recuperação gradual no terceiro trimestre e quarto trimestre, graças a toda a injeção de capital, seja via medidas monetárias, seja via medidas fiscais, que já foram anunciadas, inclusive aprovadas. De acordo com a nossa estimativa, nosso acompanhamento, entre as economias avançadas já foi anunciado 8 trilhões e 600 bilhões de dólares entre medidas monetárias e medidas fiscais, sendo que as fiscais é o que tem mais concentração de medidas. Desses 8 trilhões e 600, 58% disso são em medidas fiscais focadas em transferência para renda e transferência de renda para as famílias e para as empresas. E 42% desses 8 trilhões e 600 foram medidas monetárias focadas em liquidez e garantir a funcionalidade dos mercados. A gente vê tanto as medidas monetárias como medidas fiscais sendo endereçando os assuntos corretos, os problemas corretos, e num tamanho adequado. Por isso é que a gente acredita nessa recuperação mais forte das economias mundiais no terceiro e quarto tri. Indo para o Brasil, bom, antes do cenário, antes da crise de Covid, já a economia brasileira já estava num ritmo de recuperação econômica bastante gradual, como mostram aí esse primeiro slide, mostrando assim que a gente via lá o hiato, que é a diferença do PIB efetivo para o PIB potencial, quanto o Brasil pode crescer, ele ainda era aberto, ele ainda era negativo. Isso quer dizer que a gente ainda crescia abaixo do potencial, e a gente via esse fechamento, né, desse hiato, ou seja, o crescimento econômico acontecendo, né, o efetivo chegando próximo do potencial ao longo desse ano, né, com a taxa de desemprego caindo. Mas ainda era uma economia que tinha ainda um espaço bastante grande para crescer, né, dado o ritmo ser bastante lento de recuperação. Né? Aí veio a crise do Covid, que vai ter efeitos parecidos com o que está acontecendo no resto das economias. A gente deve registrar, a gente adotou, como as outras economias, nós adotamos medidas de distanciamento social em diferentes medidas, em alguns estados mais rígidos, outros estados não. Uma coisa importante para se destacar é que as economias do Sudeste, onde você tem o polo industrial, elas adotaram medidas mais rígidas do que o resto do país, então realmente tem um efeito de PIB muito parecido com o que a gente vê no resto do mundo, né? Então, muito o que a gente deve ver já nos dados de atividade econômica a partir de março, esses dados serem negativos, mostrando aí o efeito desse distanciamento social.
que deve causar aí alguma contração de PIB no primeiro trimestre, mas o grande efeito vai ser o segundo trimestre, onde nós devemos passar uma grande parte desse período em distanciamento social, né? O que tenta atenuar esse efeito de distanciamento social na economia, e principalmente ajudar na retomada, é o que eu trago no próximo slide, que é a política monetária, por exemplo, que a taxa Selic ela está no patamar histórico mais baixo, né? Está em 3,75, isso é inédito na história do Brasil. O gráfico da esquerda, ele mostra o over, a taxa Selic over no ano, né? Então, obviamente, a gente segue num processo de corte de juros, isso está mostrando a taxa Selic média no ano passado, né, na ponta. Mas no gráfico da direita já mostra o quanto que está a Selic hoje em 3,75 e o quanto que é essa taxa de juro real descontada a inflação, que é uma taxa de juro real muito próxima de zero, né? Então essa linha amarela do gráfico da direita é o que sinaliza o quanto que a política monetária ela está expansionista, o quanto que a taxa de juros básica está expansionista, né? Esse 0,25 já é bastante abaixo de qualquer estimativa de juro neutro que a gente tem aí, tanto a nossa como o consenso de mercado. Então, a política monetária está expansionista, a gente acredita que o Banco Central deve continuar cortando juros, então isso é uma forma, principalmente para ajudar aí crédito e ajudar as empresas e as pessoas que vão precisar de financiamento nesse momento onde a renda vai cair, o faturamento vai cair, para se manter nesse período e a atividade econômica do Brasil continuar após o período da crise, né? Aí, indo para o próximo slide, agora, a questão toda é que, como eu falei, né, a mesma coisa que a gente viu acontecendo nos PMIs que eu mostrei ali na parte internacional, né, China caindo em fevereiro, Estados Unidos, zona do euro caindo agora em março por conta do distanciamento social, a gente vê um reflexo disso em outro índice aí relativo ao Brasil, que é o índice de incerteza. O que aconteceu? O índice de incerteza estava zigue-zagueando ali, num patamar elevado, mas estava zigue-zagueando, tinha momentos de melhora de otimismo, momentos de piora, mas tudo dentro aí de uma média desde 2015, e aí com a chegada da crise no Brasil, essa necessidade de distanciamento social, esse índice de certeza ele sobe, né? Ele sobe aí em março 50 pontos, né? Então isso é um pouco do reflexo do quanto que a gente pode ter no curtíssimo prazo de contração econômica por conta do receio do que pode ser essa crise, da parada do investimento, da postergação da decisão de consumo. Isso são coisas inevitáveis no curto prazo que vão ocorrer, né? Indo para o próximo slide, esse inevitável de contração no primeiro semestre, ele acaba gerando um resultado negativo para o PIB no ano, né? Essa história já meio antiga, a gente tem visto isso acontecendo nos últimos 3 anos. Todo começo de ano, no primeiro semestre, tem uma crise e essa crise acaba comprometendo o resultado do PIB no ano, né? Então, mais uma vez, e dessa vez de uma maneira mais grave, né? O evento do surto da gripe acontece no primeiro semestre, né? E isso acaba contaminando o resultado do ano. Então, por conta dessa contração no primeiro trimestre, muito por conta do início do distanciamento em março, e uma contração de PIB muito forte no segundo trimestre, muito provavelmente a gente acredita que o PIB no ano de 2020 vai contrair 2,5%. Para o terceiro, o que a gente vê primeiro trimestre tem uma contração um pouco abaixo de 1%, segundo trimestre tem uma contração forte na casa dos 4%,
E no terceiro trimestre em diante, a gente começa já a ver expansão da atividade econômica. A minha projeção para o terceiro trimestre de crescimento do PIB é algo na casa do 0,5%, e no quarto trimestre é algo na casa dos 2% de expansão, né? Basicamente, eu estou contando o terceiro trimestre, o Brasil recebendo já esses bons ventos da volta da atividade econômica no mundo. Então, a gente vai exportar, vai ter exportações melhores, um desempenho de exportações melhores, de um pouco de volta de comércio no terceiro trimestre, e no quarto trimestre a gente tem a volta da nossa demanda doméstica. Mesmo assim, como o primeiro semestre ele é mais importante para o PIB do que o segundo semestre, em termos estatísticos, acaba que o resultado de contração do PIB, o resultado do PIB desse ano é contração de 2,5%. E aí, para o ano de 2021, a expectativa é não crises, não segunda onda da gripe, né, que tem algumas casas que falam em segundo onda de contágio. A gente não considera isso no cenário básico. A gente acha que o Covid ele é temporário, como todas as outras gripes, epidemias que o mundo teve. É sofrido quando está acontecendo, que é o que está acontecendo agora, mas vai passar. E na hora que passar, tudo que a gente tem hoje de dispositivo monetário e de dispositivo fiscal vai fazer com que não só a economia brasileira, mas como a economia no resto do mundo se recupere, né? Como eu falei, no resto do mundo, a gente tem aí já anunciado mais de 8 trilhões de dólares, e no Brasil a gente também já tem anunciado bastante coisa, tanto de medidas monetárias como medidas fiscais. No campo das medidas monetárias, o Banco Central já anunciou, entre medidas de liquidez e medidas de capital, né, de redução de custo de capital, mais de 30% do PIB, em termos monetários, né, mensuráveis. Em medidas fiscais, já foi anunciado algo como 8% do PIB, sendo que dinheiro novo na economia, né, recursos novos, né, a injeção de recursos novos na economia que estava fora do orçamento fiscal, é algo na casa dos 4% do PIB. Então, já é bastante coisa. E esse dinheiro não vai resolver a questão da crise agora. A economia vai acabar sofrendo. Ajuda a mitigar um pouco. Agora, resolver, né, transformar essa crise numa marolinha, não vai ser possível. Agora, na hora que passa a epidemia, é essa injeção de capital que faz a economia recuperar, né? Então, a questão toda é saber em que momento passa. A gente acredita que no segundo semestre, tanto o mundo quanto o Brasil vão estar fora do surto de Covid. É esse o nosso cenário principal, e que não tem uma segunda onda. Seguindo para o próximo slide, essa contração de PIB, se é que dá para falar que tem um lado positivo nessa história, o lado positivo é a ancoragem da inflação, né? Então, com essa contração de PIB, esse efeito da crise, do surto da gripe, ele é, em última instância, deflacionário. Por quê? Porque ele contrai demanda. A contração de demanda ela vai ser maior do que a contração e a disrupção na cadeia produtiva. A gente não está vendo isso em nenhum lugar do mundo, né? Os serviços essenciais estão sendo mantidos. Então, o efeito principal dessa crise que a gente está enfrentando hoje é uma restrição muito grande, uma queda muito grande de demanda, né? E essa queda muito grande de demanda, ela vai fazer a inflação, o efeito da inflação, vai trazer a inflação para baixo, vai ter um efeito deflacionário na inflação. É lógico que a gente está vendo algumas notícias aparecendo na mídia de aumento oportunista, seja de alimentação, seja de produtos de limpeza, mas isso são coisas temporárias, né? O efeito líquido, no final das contas, quando acabar o surto, a gente vai olhar para trás e a gente vai ver uma inflação menor do que a gente teria sem a crise, não uma inflação maior. Essa ancoragem da inflação, tanto que a gente espera 3% de inflação para esse ano e 3% de inflação para o ano que vem. Ambas as inflações, tanto para esse ano como para o ano que vem, abaixo da meta. A meta desse ano é 4, a meta do ano que vem é 3,75. Esse efeito de deflação, ele faz com que o Banco Central tenha espaço para continuar cortando juros. E é por isso uma projeção aí, a gente vê o Banco Central cortando nas próximas 2 reuniões juros e chegando com a Selic a 2,75. O presidente do Banco Central e uma parte do mercado acha que não é momento, que não faz sentido cortar a taxa de juros. A gente concorda, né, que o
receituário para combater essa crise não é corte de juros, o receituário é o que está sendo feito de ampliação de liquidez, de redução de custo de capital do lado monetário, de aumento das linhas de crédito, tentativa do Banco Central chegar direto no consumidor final e dar essa linha de crédito para o consumidor final. E do lado fiscal, o grande receituário é gastar com saúde, gastar com transferência de renda para as famílias e com transferência de renda para as empresas, seja por isenção tributária, redução tributária, seja por linha de crédito na veia mesmo. É esse que é o receituário para combater essa crise. Ponto. A redução da taxa de juros, ela é mais no sentido de reforçar o receituário. Né? Ela não é a solução para a crise, ela não é o principal, pensando no médico, né? Ela não é o principal remédio da receita, mas ela em caso de dor, você toma um Tilenol, é isso. Então, ela é o Tilenol da economia para manter a economia, para manter essa taxa de juros num patamar que faz sentido, dado aí a crise a crise de demanda que a gente vai ter. E, principalmente, para na hora da retomada, você ter uma condição de expansão de crédito melhor, em melhores condições, dado que a taxa de juros já vai estar mais baixa. Então, é nesse sentido. Tá? E é por isso que a gente vê o Banco Central não fazendo reunião extraordinária, nada disso, mas nas reuniões, na reunião de maio, na reunião de junho, ele rodando os modelos e vendo que tem espaço para corte de juros. Os próximos slides eu vou falar de fiscal, mas aí eu já falei os números, vou acelerar aqui a apresentação. Esse próximo slide que eu falo de fiscal, eu trago uma tabela, o próximo. Isso. Eu trago a tabela, que é os números basicamente que eu falei do anúncio de medidas fiscais. O total do pacote fiscal está na casa dos 8,24%, 24% do PIB. De dinheiro novo, que eu estou chamando entre aspas, que é a injeção de recursos fora do orçamento fiscal, que não estava sendo esperada para esse ano, são 4,90% do PIB, quase 5% do PIB. De impacto primário, aí é um pouco menos, 4,44% do PIB. Bom, passando para o próximo slide, o que significa esse gasto fiscal? Né? Esse gasto fiscal significa um aumento do endividamento nesse ano, no ano de 2020. Não tem como fugir disso. Só que isso vai acontecer no Brasil, isso vai acontecer em todas as economias do mundo. Né? O Covid-19, ele deu licença para gastar e aumentar a dívida nesse ano de 2020. O gasto é o grande receituário para esse combate, a esse tipo de crise que nós estamos vivendo. Ela se assemelha a uma guerra, né? E num cenário de guerra, o receituário é gasto fiscal. Não tem outro receituário que não seja gasto fiscal. Passada a crise, aí são outros receituários, mas agora o receituário clássico de qualquer livro-texto é gasto fiscal. E a gente vai ter esse aumento, a gente está calculando aqui na casa dos 9 pontos percentuais, né? De dívida pública, dívida bruta, que eu estou trazendo a dívida pública, por quê? Porque muito provavelmente o primário desse ano vai ser na casa dos 7% deficitários, né? Era já o que ia ser déficit, né? Antes da crise, o governo já tinha uma expectativa de déficit na casa dos quase 2%, a gente vai ter uma perda de receita por conta da contração da atividade econômica, então isso já vira uns 3%, somado ao pacote fiscal que foi anunciado e gastos primários a mais na casa dos 4%, dão os 7% de déficit primário que eu estou colocando aqui na conta. E esse aumento de déficit primário de 7% faz a dívida dar esse salto. Passado isso, o que é mais provável por enquanto? O que é o cenário base? E que é importante que permaneça assim? Que o governo volte para a agenda de consolidação fiscal, que ele volte para o ano que vem, volte a discutir as medidas de ajuste, reforma administrativa, reforma tributária, PEC emergencial, tudo isso no ano que vem. E volte com esse resultado primário para o ritmo que era esperado para esse ano na casa dos 2% e cadente ao longo dos anos. É essa a expectativa. É isso que tem que ser mantido. Como é que a gente monitora se isso vai continuar daqui para frente sendo mais provável? Todos os anúncios de gasto têm que ser focados em saúde,
transferência de renda para as famílias. Eles têm que ser transparentes, então têm que ser informados para a sociedade, tem que ser uma maneira fácil de a gente entrar no site e ver todos os gastos específicos para a Covid, e tem que ser temporário. Então, tudo que for aprovado no Congresso tem que valer só enquanto valer o estado de calamidade, que é até o dia 31 de dezembro. Mantidas essas 3 premissas que eu falei, gastar saúde e transferência de renda, ser transparente e ser temporário, é mantido aí que a estrutura de dívida vai ser essa, e a ancoragem, então, do lado fiscal, né, as expectativas de que o fiscal vai ser consolidado ao longo do tempo, fica sendo mantido. Isso é crucial daqui para frente. Daqui para frente é ver como é que vai ser os gastos fiscais e se eles são temporários, se eles são transparentes. Mantido isso, muito provavelmente daqui a algum tempo, esse steepening que a gente tem visto na curva de juros, que nada mais é que risco, medo que o fiscal perca controle, esse steepening ele deve sair da frente, ele deve ser reduzido bastante. A gente tem que focar aí, tem que monitorar medida a medida que for aprovada do lado fiscal, né? Contas externas, o volume de reservas que a gente tem ainda é muito confortável, na casa dos 250 bilhões de dólares, então o Brasil continua sendo credor externo líquido, que é o próximo slide, né? Mesmo com toda a mudança de cenário internacional, e redução de comércio externo no primeiro semestre, ainda assim, o que a gente acredita aí é transações correntes deficitárias ainda, até o fechamento do ano na casa dos 3%, e esses 3% é mais do que financiado pelo investimento direto estrangeiro, que é a linha verde do gráfico da direita. Então, é lógico, a moeda brasileira, que é o próximo slide, a moeda brasileira ela é mais volátil que os pares, né? Os pares emergentes. Ela tem um high beta, a gente costuma dizer que é um beta alto, que significa que a gente varia mais que os nossos pares. E vale para o bem e vale para o mal. Em momentos de otimismo, a gente acaba apreciando mais, que foi o que aconteceu ali no começo dos anos 2000. Né? Em momentos de pessimismo, a gente deprecia mais. É isso que a gente tem visto nesses últimos meses, principalmente agora do Covid. Apesar da gente ter uma situação muito confortável do lado externo, a solvência externa não é questionável no Brasil, diferente de outros países emergentes, nós somos voláteis e a gente tem o mundo está exposto na nossa moeda. Então, não dá para esperar outra coisa que não volatilidade. Nós estamos passando um momento de overshooting na taxa de câmbio. Eu acredito que esse overshooting ainda, infelizmente, perdura por mais algum tempo, porque os números de casos de Covid, o nosso avançar na curva de Covid ainda está por vir, né? Mas para o final do ano a gente vê passado, se o nosso cenário for o certo, e no segundo semestre Covid está atrás, né, tá no passado, tanto para o Brasil como o resto do mundo, a gente vê aí um espaço para apreciação cambial no final do mundo. Então, só para resumir e já terminar a minha explanação, no curto prazo, contração econômica não tem jeito, passando 2 slides, não, um slide. Passa o próximo e passa esse, isso, prognósticos. Volta um pouquinho, no prognósticos mesmo, por favor. Isso. No curto prazo, contração econômica não tem jeito, então primeiro e segundo trimestres vão sofrer por conta do distanciamento social. O setor que mais vai ser afetado é o setor de serviços, mas o lado bom dessa história, se é que tem algum, é a tendência de deflação, então o Banco Central vai ter espaço para cortar juros, né? Esse que é o resumo da ópera. O que a gente vê é uma recuperação econômica do terceiro trimestre em diante, e aí, de novo, crescimento econômico, PIB mais forte no ano de 2021. O que é o desafio agora, que por enquanto está sendo cumprido, é a ampliação de gastos sem causar desancoragem nas expectativas de controle fiscal. Então, o importante é que os gastos sejam focados em saúde, transferência de renda, sejam feitos de forma transparente e definidos como temporário. É isso que a gente tem que monitorar agora para saber se o Brasil está caminhando para o bom resultado ou para o mau resultado. Indo lá
para quase o último, 2 slides antes do final da apresentação, tem aqui o resumo das minhas projeções, né? Indo lá para frente, mais um pouquinho. Esse daí, das projeções. Mais um. Isso. Aqui tem o resumo das minhas projeções. E como vocês podem ver, 2021 você tem uma melhora em quase tudo. No slide seguinte, por favor. Isso. E como vocês podem ver, em 2021 a gente tem um cenário de recuperação em quase tudo. Não é uma recuperação em V, como se espera para as grandes economias mundiais, mas é a recuperação interessante, né? Uma recuperação bastante positiva, mas isso tudo mantendo aí o rigor fiscal. Agradeço por quem me ajudou a passar os slides, muito obrigada, e passo a palavra ao Aquiles Mosca. Ok, Tatiana, enquanto o Aquiles vai se preparando ali e colocando a apresentação dele, eu te agradeço pela mensagem, né? As notícias, elas não são as melhores, pelo contrário, mas são as que nós temos neste momento, né? E demonstram com a sua didática a complexidade, o tamanho da crise que nós estamos enfrentando. E, por outro lado, também uma mensagem que nenhuma crise dura para sempre, né? Então, também cenários de que essa crise também será superada, né? Por mais difícil e complexa que ela seja, né? Te agradeço novamente e passo então ao Aquiles para dar sequência então com a sua apresentação. Por favor, Aquiles. Vamos lá, obrigado, Gilberto. Então, na nossa segunda parte aqui da tarde, eu vou falar com vocês sobre educação previdenciária e, como o Gilberto mencionou, escolha de perfil. Eu vou passar antes por uma breve parte de educação previdenciária, porque ela é muito importante para colocar o pano de fundo no qual se dá a escolha de perfil. Então, olhando o cenário atual, né, que nós temos do ponto de vista demográfico no Brasil, nós temos uma série de desafios para a conquista de independência financeira no período pós-aposentadoria, né, no período pós-carreira, o período de aposentadoria. Né. Hoje, no Brasil, nós temos só 3% da população aposentada que consegue conquistar 100% de independência financeira, 100% de liberdade financeira. Né. Nós temos aí 45% da população aposentada dependendo ainda de parentes para o seu sustento, 26% continuando trabalhando depois da idade almejada, da idade ideal de aposentadoria. Não tem nada de errado com isso, se isso for voluntário. A questão é que a maioria das pessoas continua trabalhando depois da aposentadoria, involuntariamente, porque necessita complementar prover mais para o seu sustento após a aposentadoria. Né? E também existe uma grande parte, quase um quarto aí, que acaba reduzindo o seu padrão de vida. E o que acontece na grande maioria dos casos no Brasil, desses 97% de brasileiros que não conquistam... Aquiles, só interrompendo um minuto. Oi, pois não. A apresentação ela já está no modo de apresentação, o participante está pedindo aqui. Acho que ela tem como... Ela não está? Vamos ver. Assim, melhora? Aí, sim, melhora. Perfeito. Vamos lá. Então, o que acaba acontecendo, né, retomando aqui, é que com esses 97% dos brasileiros que não conquistam independência financeira na aposentadoria, é uma combinação dos três. Né? Uma grande parte continua dependendo dos filhos para o seu sustento, outra parte, né, ela também continua trabalhando após a aposentadoria e reduz o padrão de vida tanto dos filhos quanto dos pais. Né? Então, tanto da atual geração aposentada quanto da seguinte. Né? Isso para mostrar como é desafiador, já é desafiador, a conquista da independência financeira no Brasil, no momento em que a gente viu, né, como a Tatiana mostrou aí, né, um desafio fiscal grande, onde a gente teve a reforma da Previdência no Brasil. Mas eu queria deixar 3 pontos bastante claros aqui com relação à reforma que foi feita. Né? Ela foi feita para evitar que o país quebre, né? Ela foi feita por uma razão fiscal. Ela não foi feita para assegurar a independência financeira de ninguém de classe média para cima. Ela não cobrirá, o resultado dela não gera renda suficiente para cobrir o sustento das famílias de classe média para cima, de classe C, de classe B e de classe A. Classe D e E, que são mais rendas de subsistência, aí sim você tem uma recomposição de renda importante, mas isso não acontece da classe média para cima. E o fato, né, a consequência disso é que a sua dependência financeira, né, a nossa dependência
independência financeira, que vamos viver após a aprovação dessa reforma, depende única e exclusivamente de nós mesmos, e nós vamos viver com a consequência de termos ou não conquistado a independência financeira. Então, existe uma necessidade muito grande, após essa aprovação da reforma, de um protagonismo muito grande, de envolvimento muito grande dos indivíduos na conquista da sua própria independência financeira. Né? E do ponto de vista demográfico, né, nós temos uma série de fatores que tornam essa situação ainda mais desafiadora. O primeiro fato é aquele de que nós estamos vivendo mais. Né? 1 a cada 3 bebês que nascem hoje vão viver mais do que 100 anos. Então, você imaginou o sujeito lá se aposentando aos 65 anos, que é a nova idade de aposentadoria para os homens, né? Ele vai ter que ter guardado renda para viver 35 anos a mais sem trabalhar, supondo que ele não trabalhará mais depois disso. Né? As mulheres são 62 anos, então tem que ter guardado renda para trabalhar 38 anos a mais depois da aposentadoria. Né? O pediatra dos meus filhos outro dia mencionou que já nasceu o bebê brasileiro que vai viver 120 anos. Você imagina um sujeito se aposenta aos 65 e vai ter que ter guardado renda para viver mais 55 anos depois. Né? Então, é muito bom viver mais, né? O ganho de longevidade é bom para todo mundo, mas ele traz consigo um desafio financeiro, de sustentabilidade financeira após a aposentadoria muito grande. Então, esse é um primeiro ponto. O outro fato, né, é de que a população está envelhecendo. A gente estudou geografia lá na escola, a gente viu na década de 80, década de 90, uma pirâmide etária com a carinha dessa que está aqui no slide. Né? Uma base muito larga, muitos jovens, né? Um topo muito afunilado, poucos idosos, poucas pessoas com mais de 60, 65 anos. Né? Porém, essa pirâmide etária vem se alterando. Né? Em 2015, ela já estava com essa cara. Né? A base foi estreitando, o meio da pirâmide, né, a população ali entre 15 e 45 anos aumentou bastante, e o topo da pirâmide, as pessoas com mais de 60 anos, também alargou bastante. Né? E a projeção dessa pirâmide aqui para 2040 é essa, né? É quase que uma inversão da pirâmide. Né? Poucos jovens, muitas pessoas maduras, muitos, inclusive acima de 65 anos, e obviamente num sistema de previdência como o nosso, em que os jovens pagam a aposentadoria dos já aposentados, dos mais idosos, né? Essa coisa acaba não funcionando. Esse peso financeiro acaba sobre os ombros de uma população cada vez menor. Né? Então, esse é outro desafio muito grande, né? Junto com essa longevidade, né? Com esse envelhecimento da população, a gente tem essa mudança na pirâmide etária brasileira, que torna ainda mais desafiador a conquista da independência financeira. Mesmo porque a taxa de fecundidade, né, o número de filhos por casal no Brasil, vem caindo fortemente nos últimos anos. Se lá em 1960 cada casal, em média, tinha mais do que 6 filhos, isso é o número do Brasil inteiro, em centros urbanos eram mais de 4 filhos por casal, a gente chegou em 2016 com uma taxa de fecundidade de 1,7. A gente chegou numa situação onde 2 humanos estão gerando menos do que 2 humanos e o crescimento populacional vai entrar em declínio. Numa cultura onde a gente viu, né, que quase metade dos aposentados depende dos filhos para o seu sustento após a aposentadoria, esse peso financeiro na realidade atual, que antigamente recaía no ombro de 6 filhos ou mais, né, agora vai recair no ombro de 2 filhos ou menos. Então, os pais que não conquistarem independência financeira vão se tornar um peso financeiro para os filhos, né, nos ombros de menos filhos, e vão dificultar ainda mais a conquista de independência financeira pela próxima geração. Né. É importante ver esse gráfico da direita aqui, né, a segunda barrinha da esquerda para a direita, mostra, né, que o número de casais com filhos já é menos da metade dos casais no Brasil, 48,3%, né? Caiu lá de 60% e quase 63% para 48% dos casais com filhos. Os casais sem filhos já estão caminhando para 20%, já são 17,4%. Né? Mulheres sozinhas, sem filhos e sem ter se casado, quase 10% da população. Mulher com os filhos 15%, homens com filhos 7,9%, pai com filho 1,9%. Né? Então a gente tem, de fato, um questionamento muito grande, né, desse hábito, né, que houve e ainda existe no Brasil, de contar-se com os filhos como parte da previdência, como parte do sustento pós-aposentadoria. Né? Se isso continuar acontecendo, a gente tem esse peso recaindo sobre um número menor de filhos e uma dificuldade ainda maior da próxima geração dela mesma conquistar a independência para si,
própria no momento em que a gente viu que o protagonismo na conquista da independência financeira do indivíduo vai ser muito importante, né? E o fato é que parece que nós no Brasil incorremos numa certa impropriedade histórica, né? Geralmente, o ganho de expectativa de vida, o ganho de longevidade, ele ocorre depois que o país enriqueceu. Nós ganhamos expectativa de vida, né? Lá de 1960 eram 55 anos, hoje, se atualizar esse número aqui, já são mais de 76 anos, então nós ganhamos mais de 20 anos de expectativa de vida de 1960 para cá, porém nós não observamos um enriquecimento proporcional da população, né? Então a gente está na contramão, né? O ganho de expectativa de vida veio antes do enriquecimento, né, da economia, né? O que torna ainda mais desafiador a conquista de independência financeira no pós-carreira. Então a gente tem essa situação não só demográfica, mas também financeira. Se a gente olha o que a teoria financeira tradicional fala sobre ciclo de vida do investidor, nós temos essas 3 fases que estão aqui nesse slide, uma fase inicial de acumulação, né, uma fase de consolidação intermediária de patrimônio e lá para frente, no momento da aposentadoria, uma fase de gastos, né. A riqueza ou patrimônio do indivíduo, né, idealmente, né, na teoria, ele deve se comportar como essa curva vermelha aqui no gráfico, né. A gente começa com ela muito pequenininha, mesmo porque lá atrás nós não temos renda enquanto estamos estudando, começa a trabalhar, vai acumulando, vai formando patrimônio, consolida esse patrimônio e, idealmente, lá na frente, no momento da aposentadoria, você começa a viver do patrimônio acumulado, né? E a questão é que a curva dos gastos como percentual da renda acumulada tem esse perfil da linha branca, né? No começo ele é muito alto, mesmo porque a nossa renda é muito baixa, né? Nós consumimos a renda dos nossos pais lá no início, né? Até que nós comecemos a trabalhar e tenhamos a nossa independência. Ao longo da vida ela cai como proporção da renda acumulada, se de fato o indivíduo está acumulando renda e formando patrimônio. Porém, lá no final da vida ela cresce, e cresce fortemente. Isso é pouco intuitivo e não faz muito parte do imaginário do brasileiro médio. Quando nós perguntamos para alguém que está planejando a sua aposentadoria, é muito comum nós ouvirmos a resposta de que se eu conseguir cobrir 70%, 80% dos meus gastos durante a vida produtiva, tá bom, eu devo ter uma aposentadoria tranquila. Isso não é verdade. O padrão de gastos após a aposentadoria, ele passa para 110, 115, às vezes 120% do padrão de gastos que tínhamos durante a vida produtiva. Isso, em grande parte, por conta dos gastos com saúde, né, plano de saúde, tratamento, medicamento e tudo mais, mas também porque todo o gasto, né, todo o meu gasto após o momento em que eu me aposento é autopatrocinado por mim mesmo, né? Se eu estou trabalhando, né, na minha empresa, a luz está acesa, a empresa está pagando a luz, no momento em que eu me aposento, qualquer passo que eu der, eu vou fazer frente a esses gastos, e as pessoas tendem a subestimar o peso disso no seu orçamento pós-aposentadoria, né? E junto com isso vem o fato de que nós, brasileiros, somos gastões. Nós poupamos muito pouco. Nós temos uma das menores taxas de poupança no mundo, né? Quer nós comparemos a nossa poupança com os países ricos, quer nós comparemos ela com os países emergentes, países em desenvolvimento, que é algo que eu mostro aqui nesse gráfico, quer o brasileiro esteja entre os 60% mais ricos, que é a barrinha azul clara no gráfico, quer ele esteja entre os 40% mais pobres, que é a barrinha azul mais escura nesse gráfico, a taxa de poupança, né, o quanto se poupa da renda é muito, muito pequena. Então, nós vemos aí que nós poupamos menos, tanto entre os ricos quanto entre os mais pobres, do que um argentino na média, do que um indiano, do que um chileno, do que um colombiano, do que um russo, do que alguém na África do Sul, do que um mexicano, quer a gente compare com Portugal, né, os nossos patrícios, quer a gente compare com a média aí dos países de baixa renda ou com a média dos países de alta renda, quer nós sejamos ricos ou pobres, nós poupamos muito pouco, né? O brasileiro tem uma propensão a consumir muito forte. A gente vê isso correntemente, né? Sempre que libera dinheiro do FGTS, esse recurso vai para consumo, né? E, idealmente vai para celular, vai para tênis, vai para os chamados bem posicionais, né? Algo que o indivíduo pode exibir e ter isso como uma sinalização da sua capacidade de consumo, da sua posição social, né? O Brasil tem muito forte, tem várias pesquisas que mostram isso, né? O que torna ainda mais desafiador em todo esse cenário que eu estou mostrando, né? De ganho de longevidade, né?
envelhecimento da população, de queda da fecundidade, menor número de filhos, né? O fato de pouparmos muito pouco é bastante preocupante e acaba resultando, né, em algo que nós vemos no slide seguinte, que é um crescimento muito forte do nível de endividamento dos indivíduos na economia brasileira. Então, todo aquele consumo que superar o que eu ganho, fatalmente vira endividamento. Nós temos hoje já aí, mais de 1/3 da renda dos brasileiros comprometidos com dívida, né? O fato é que quando nós vamos buscar encontrar por que poupamos tão pouco, né? E principalmente quando o objetivo da poupança é a aposentadoria, né? A resposta número 1 que vem da população, essa é uma pesquisa feita na população de 40 a 49 anos, então são pessoas que já não estão tão distantes assim da aposentadoria, já deviam estar pensando na sua aposentadoria, em guardar dinheiro para o futuro, em formar e consolidar patrimônio. Quando nós perguntamos qual que é a razão da sua baixa poupança, a resposta número 1 que as pessoas dão é porque eu não ganho o suficiente para poupar. Quase metade da população dá essa resposta, 45%, né? A segunda resposta mais frequente, 22%, é de que a poupança é coisa para rico, que basicamente é a mesma forma de dizer a mesma coisa, né? Então nós temos aqui 67% da população dizendo que se eu não poupo, não é culpa minha, é culpa do meu salário, é culpa de algo que não está sob o meu controle, né? É a desculpa verdadeira, né? Só 15% é intelectualmente honesta e diz, olha, eu tenho dificuldade de poupar porque eu gasto muito. Os gastos fixos e variáveis, principalmente, superam aquilo do que eu ganho, eu acabo não conseguindo poupar, inclusive acabo até me endividando, né? Então, essa é a desculpa verdadeira para não se poupar, né? Você coloca a responsabilidade, a maior parte das pessoas, né, 67% das pessoas está colocando a responsabilidade da baixa poupança no seu salário, que é algo que você não controla. Você controla sim os seus gastos, principalmente os seus gastos variáveis. Se baixa renda fosse razão para poupar pouco, todo país que tem renda per capita menor que a brasileira deveria poupar menos do que nós, né? E não é isso que acontece. Quando nós olhamos aqui os países da América Latina, né, nós vemos que vários deles têm rendas per capita menores do que nós e poupam muito mais do que a gente. Acho que um caso emblemático aqui é a Bolívia, a segunda barrinha ali da esquerda para a direita. Né? Os bolivianos têm uma renda per capita que é menos da metade do que nós e poupam 30% a mais do que nós. Então, de fato, é a desculpa verdadeira colocar a culpa na renda, né? As pessoas poupam pouco no Brasil porque gastam bastante, como a gente viu naquela comparação anterior. Quer sejam das classes mais elevadas, quer sejam das classes mais baixas, o brasileiro tem uma tentativa tem uma tendência muito grande a não poupar, a consumir, né? E não tem jeito, né? Para se conseguir formar potencial de poupança, né? E transformar esse potencial de poupança de fato em investimento, em formação e consolidação de patrimônio, o sujeito tem que conhecer bem o seu orçamento familiar, né? Essa aqui é um exemplo de uma planilha de orçamento familiar, né? Onde essa aqui é da B3, então está no site da Bolsa de Valores, é só entrar lá e abaixar, pegar um mês típico e acompanhar os seus gastos, né? Os gastos fixos e principalmente gastos fixos são aqueles que a gente não consegue evitar, né? Alimentação, transporte, moradia, mas principalmente conhecer os gastos variáveis, né? São nos gastos variáveis que a gente tem alguma ingerência para conseguir poupar mais, né? Então, se eu vou jantar fora sexta, sábado e domingo, todo final de semana, é uma decisão minha. Eu posso optar fazer uma dessas refeições na minha casa e gastar menos e poupar mais também, né? Consequentemente. Então, não tem jeito, a gente tem que, para poupar mais, tem que conhecer e controlar o seu orçamento familiar, né? E entrando aqui agora no tema de decisão de investimento, e particularmente no tema de perfis, né, tendo colocado o pano de fundo de como é difícil, como é desafiador e como está ficando cada vez mais complicado, né, dada a situação demográfica, né, sociodemográfica, conquistar a independência financeira, é importante que a gente esteja atento a alguns erros comuns, né, que o investidor tende a incorrer na hora de investir, né? Esses erros geralmente estão associados ao que a psicologia chama de heurística, né? Heurística nada mais são do que vieses, né? Alguns atalhos, algumas regras de bolso que as pessoas utilizam para simplificar a tomada de decisão, nesse caso, a decisão de investir, né? Eu vou me ater a um deles aqui hoje, que é a chamada representatividade, mas existe uma série de outros, né? Saliência, ilusão de controle, movimento de manada, são todos vieses comportamentais, atalhos e regras de bolso que facilitam o processo decisório de investimento. Eu vou falar da representatividade aqui porque ela tem uma importância muito grande, uma importância capital na escolha de perfil de investimento.
né? E a Forluz é um fundo de pensão que propicia essa possibilidade para o seu participante, né, de escolher aquele perfil de investidor mais adequado ao indivíduo. Então é importante que a gente esteja atento a eventuais armadilhas que podem surgir nesse momento, né? O que é a representatividade, né? A representatividade nada mais é do que uma tendência comportamental que vem oriunda do processo de evolução da espécie humana. Ao longo da evolução, de milhões de anos de evolução, nós humanos tivemos muita vantagem em ser capazes de identificar e explorar padrões, tendências, né? Sejam padrões temporais, sejam padrões espaciais, né? A gente teve muita vantagem ao saber identificar isso. Exemplo, identificar as estações do ano. Uma vez identificadas o padrão de sucessão das estações do ano, nós pudemos desenvolver a agricultura, deixamos de ser nômades, né? Identificar padrões de migração de animais. Você sabe se preparar para caçar um determinado animal em determinada época do ano, né? Nós tiramos vantagem dessa capacidade de observar o meio ambiente, inferir padrões, né, e explorar esses padrões. Nosso cérebro é viciado em inferir padrões na observação do meio ambiente, né? Então, essa é um viés comportamental que nós temos, é inato, é inconsciente, né, oriundo do processo de evolução. O fato é que a gente tende a estimar o futuro, né, uma probabilidade de um evento futuro, com base naquilo que a gente viu no presente, ou observou, ou viveu no passado recente. Tem uma influência muito grande sobre nós, né? Equivale a querer prever o futuro com base no presente ou no passado, né? Se a gente joga um joguinho de cara ou coroa, né? Joga uma moedinha, sai coroa, joga uma moedinha segunda vez, sai coroa de novo, joga a moeda uma terceira vez, sai coroa uma terceira vez, e você pergunta para uma amostra representativa da população o que vai sair num quarto arremesso, sabendo que não é uma moeda viciada, né? Independente do que você respondeu, né, vamos lembrar que a moeda não sabe que saiu coroa nesses 3 arremessos, né? A moeda não tem memória. São eventos independentes. Cada vez que eu jogo a moeda é 50% de chance de sair cada lado. Mas a grande maioria das pessoas faz algum raciocínio do tipo, até agora só saiu coroa, então deve sair cara, ou então deve sair coroa de novo, né? A gente se fia no que a gente viu no passado recente para inferir o que vem no futuro. Isso é representatividade. A gente faz isso de forma inata, inconsciente, né? O fluxo, né, de aplicações para as diferentes modalidades de investimentos é fortemente influenciado pela rentabilidade deles no período anterior. Então, quando nós vemos um mês muito forte, né, alguma sequência de meses de realização de queda de um determinado ativo, a bolsa, por exemplo, é muito comum no mês seguinte nós observarmos resgates dessas aplicações que ofereceram queda, né? Em contrapartida, após movimentos, né, sustentados de alta de um determinado ativo, né, nós acabamos de viver 3 anos de alta da Bolsa de Valores, quase 4 anos de alta da Bolsa de Valores no Brasil, né? É muito frequente a gente ver as pessoas querendo aplicar naquilo que, entre aspas, está indo bem. Na verdade, a gente está aplicando naquilo que foi bem até agora, nada garante que continuará indo bem no período seguinte, né? Isso é tentar inferir que um ativo bom hoje, né, ontem vai ser um ativo bom hoje, né? Essa página do valor que eu coloco no slide seguinte, ela sai todo primeiro dia do mês, né? Ela mostra ali as categorias que tiveram rentabilidade positiva, as categorias que tiveram rentabilidade negativa, e também aparece que aquilo que captou e aquilo que teve resgate. Invariavelmente, onde a gente tem rentabilidade negativa, tem resgate, né? As pessoas querem vender aquilo que foi mal, né? Aquilo que caiu, aquilo que está causando dor, né? E aplicar naquilo que foi bem. Ao fazer isso, o investidor nada mais faz do que vender barato, em vez de estar comprando barato, ele está vendendo barato, né, e ele vai aplicar naquilo que apreciou, ele vai comprar caro. Ele troca o pé, né? O ideal é comprar barato e vender caro, não vender barato e comprar caro. Então, a chamada representatividade, essa influência muito forte da informação recentemente recebida, particularmente se essa informação é a rentabilidade do investimento, ela traz um risco muito grande do investidor trocar o pé. Ele vai querer resgatar do que caiu, daquilo que está barato, ele vai querer aplicar naquilo que subiu, ele vai querer aplicar naquilo que está indo bem, entre aspas, vai comprar caro, e ele vai fazer algo que ao longo do tempo, se ele faz isso constantemente, ele vai perder dinheiro, ele sempre vai comprar caro e vai vender barato, né? Mas as pessoas não percebem muito isso em momentos de euforia, né? Em momentos de alta muito sustentada. Essa daqui é a capa de uma revista famosa brasileira de circulação nacional, nos 2 meses que antecederam a crise financeira lá de 2008. As pessoas viam de informação na mídia era isso aqui, né? A bolsa subindo, né? Constantemente, o que fazer com dinheiro, recomendações de aplicação em bolsa de valores. Naquela época nós vínhamos também de 4 anos seguidos de alta da bolsa brasileira entre 2004 e 2008, né?
aqui outras capas que antecederam os 2 meses, né, da crise financeira lá em 2008, né, que é uma crise tão aguda quanto essa do ponto de vista de queda dos mercados, né, ficando rico antes dos 40, comprando ações, faça dinheiro com ações. Esse é o tipo de informação, né, que fica no subconsciente dos investidores e que podem levá-los a tomar uma decisão muito mais baseada naquilo do que se viu de rentabilidade até aquele instante, mais do que na minha análise de perfil do investidor, na minha análise de objetivos, de horizonte de investimento, de uma série de outros fatores que devem ser levados em consideração quando se decide aonde aplicar, onde investir, né? E vamos levar em consideração que a maioria das pessoas não olha os riscos da sua aplicação, ela olha principalmente a possibilidade de ganhar dinheiro, né? Essa pesquisa aqui mostra isso com bastante clareza, né? Olha só, ao pensar em seus investimentos, você pensa mais na possibilidade de alta ou baixa? 39% olha muito mais a possibilidade só de alta, de ganhar dinheiro. 35% olha muito mais tempo a alta. Então, nós temos 74% das pessoas olhando só as possibilidades de ganho, né? Uma minoria olha para ambos ou se atém mais aos riscos que ela está correndo de fato, né? Então, a gente tem uma certa tendência a não, principalmente em períodos de bonança muito forte, a não olhar os riscos, né? Só que mais cedo ou mais tarde acontece alguma crise, né? São ciclos econômicos. Agora está acontecendo mais outra. Essa aqui é a capa da Veja quando estourou a crise financeira lá de 2008, né? Então, o investidor que diversifica suas aplicações, né, na busca por algum componente de risco, né, na busca por um retorno maior, ele precisa estar preparado a enfrentar momentos de queda, momentos de realização. As quedas, as realizações são eventos indissociáveis da vida do investidor que busca no risco, né, busca através do risco um retorno maior ao longo do tempo. Né? Então, ele precisa estar muito atento a isso no momento de escolher o seu perfil de investimento. Né? A informação recentemente recebida, né, o sobe e desce do mercado, por exemplo, ele influencia muito a postura das pessoas, a atitude das pessoas. E a atitude em investimentos tem um nome muito peculiar em investimentos, que é o tal do perfil de risco, né? Minha tolerância a risco, né? Esse é um estudo da Universidade de Nova York, que eu vou mostrar aqui, que pegou 2 grupos de estudantes, né? E fizeram eles passarem primeiro por um exercício que consistia em ordenar palavras que estão em cima, recortadinhas em cima de uma mesa, né? O primeiro grupo, né, só conseguia ordenar palavras que formavam frases de tom agressivo, remetendo a briga, discórdia, guerra, agressão, esse tipo de coisa. Enquanto que o segundo grupo, né, só conseguia formar com aquelas palavras frases de tom agradável, falando de férias, final de semana, prazer, né, passeio, lazer, esse tipo de coisa. Então, o primeiro grupo ficou condicionado com informações recentes, num tom mais agressivo. O segundo grupo ficou condicionado, né, ficou lá durante 40 minutos, só lidando com prazer, com coisas de tom agradável. E aí, então, os 2 grupos passaram por um segundo exercício que os obrigava a aguardar 10 minutos para ser atendido por 2 consultores. Na verdade, não eram 2 consultores, eram 2 atores que tinham sido instruídos a ficar batendo o papo mais fútil possível sobre o jogo de basquete do dia anterior. Né? O que nós tivemos? Qual foi o comportamento dessas pessoas? Do grupo 1, que lidou com um tom agressivo, mesmo que inconscientemente, né? E o grupo 2, que lidou com um tom agradável, mesmo que inconscientemente na fase que antecedeu o segundo exercício, né? Que os obrigava a esperar para ser atendidos. Né? No grupo 1, 100% interrompeu os consultores após 4 ou 5 minutos. Né? Eles estavam imbuídos de uma agressividade maior porque ficaram ali durante 40 minutos mexendo com frases de tom mais agressivo. No grupo 2, que lidou com um tom mais agradável, né, 82% das pessoas aguardou bonitinho uns 10 minutos para ser atendido. Né? O estudo foi repetido 20 vezes com pessoas de diversos graus de escolaridade, nível social, e você tem o mesmo padrão de comportamento. Esse estudo aqui foi o primeiro estudo que mostrou que a nossa atitude, a nossa propensão a correr risco, nesse caso aqui o risco era interromper a conversa dos consultores, ela é fortemente maleável e influenciada por aquela informação que eu recebi no presente ou no passado recente, né, na fase 1 ali do exercício. Né? E isso é importante quando a gente vai pensar em escolha de perfil de investidor. Eu já vou concluindo aqui para a gente caminhar para as perguntas, já vai dar 30 minutos da minha apresentação, mas em escolha de perfil de investimento, em fundos de pensão particularmente, né, a gente pode cair, essa informação recentemente recebida, principalmente relativa à performance passada, é um forte incentivo para que a gente caia na armadilha de correr atrás do próprio rabo. Isso sempre dá errado.
né? Esse aqui é um artigo que eu publiquei com o Daniel Lima, que na época estava no fundo de pensão da Odebrecht. A gente fez esse paper aqui com um fundo de pensão que ofertava, alguns anos atrás, né, 4 perfis de investimento. Eles tinham um perfil ultraconservador, um perfil conservador, um perfil moderado e um perfil agressivo, né? Havia uma possibilidade de alterar o perfil trimestralmente. As pessoas tinham essa janela, né, para estou no ultraconservador, vou agora para o moderado, estou no agressivo, vou voltar para o conservador. Elas tinham essa possibilidade a cada 3 meses, né? E a gente analisou um período de 6 anos. Ou seja, ao longo desse período as pessoas tiveram possibilidade, 24 janelas para mudar o seu perfil de investidor, né? No grupo 1, nós escolhemos, a gente manteve quem escolheu um perfil e ficou com esse perfil de maneira disciplinada, paciente ao longo de todo o período, ao longo dos 6 anos, né? Enquanto que a gente acompanhou um segundo grupo que alterou o perfil para aquele que tinha sempre rendido mais no trimestre anterior. Então, chegou agora em abril, eu olho, o que rendeu bem em março? Foi o perfil moderado. Então, eu vou para o perfil moderado para esse trimestre aqui. Acabou o trimestre seguinte. Qual foi o perfil que rendeu mais no trimestre anterior? É o agressivo. Então, eu vou pular lá para o agressivo, né? O que aconteceu com esses investidores, né? Quem alterou o perfil para aquele que rendeu mais no período anterior teve um rendimento menor do que qualquer outra pessoa que escolheu um perfil e manteve ele disciplinadamente, inalterado durante os 6 anos da análise, né? Perfil de investimento não é algo que muda todo mês, todo trimestre, todo semestre. Perfil de investidor está atrelado a características de personalidade, são coisas que dificilmente se alteram na ausência de um evento marcante na vida do indivíduo, ou pelo momento de vida, pelo momento em que o indivíduo está no seu ciclo de vida. A gente viu lá atrás os 3 momentos de ciclo de vida, né? Então, aquele investidor, né, que faz uma boa análise da sua tolerância a risco, né, buscando identificar qual é de fato o seu apetite a risco e se mantém de forma disciplinada e paciente nesse posicionamento, ele tem muito a ganhar quando ele precisa navegar pelos diferentes perfis de investimento, né? A conclusão, né, do paper é que escolha o perfil com base em critérios objetivos, né? Qual que é o objetivo desse investimento? Qual que é o prazo desse investimento? Qual que é a sua tolerância a risco? Existem os questionários de avaliação de perfil de risco para ajudar isso. Toda instituição financeira dispõe de um para que o investidor possa usar, né? E mantenha esse perfil com disciplina e paciência, né? Disciplina e paciência são virtudes muito lucrativas quando a gente está falando de investimento, particularmente de investimentos de longo prazo, né? De como é o investimento de um fundo de pensão. Eu tinha mais 2 slides para mostrar, mas já estou estourando o meu tempo. Acho que a gente podia abrir para pergunta e eventualmente eu volto nesses 2 slides para responder um ou outro questionamento que aconteça. Perfeito, Aquiles. Muito obrigado aí pela apresentação também, bastante clara e didática, excelente sua apresentação. Aliás, você já é conhecido nosso, já aqui com as suas palestras, né? A última delas em janeiro, se não me engano, um vídeo também focando nessa questão de perfis de investimento, né? Eu vou pedir ao Tiago Martins, o nosso gerente de renda fixa, para poder começar essa sessão de perguntas. São perguntas que a gente tem recebido dos participantes. Tiago, por favor, vamos talvez combinar aqui, até em função do tempo já desse webinar, uma pergunta de cada um e a gente caminha então para o fechamento, começando aqui pelo Tiago. Por favor, Tiago. Ok. Obrigado aí, pessoal, pela palestra excelente da Tatiana e do Aquiles. Tatiana, minha pergunta é para você. Você falou muito aí da questão do receituário, né, para a gente sair dessa crise, a questão do gasto, né, do aumento de gasto, jogar dinheiro na economia. Só que isso sem a gente perder de vista a ancoragem fiscal, né? A gente não pode deixar solta essa ponta aí. A gente vai gastar, mas tem que dar um indicativo já de que isso tem um ponto final, né? Uma forma de estar novamente. Como que você acha que seria a melhor forma de ser transitado lá no Congresso? Porque tem a questão de discussão do teto de gastos, né, que vai ser estourado inevitavelmente. Como que você acha que isso deve ser conduzido lá no Congresso? Porque tem essa dificuldade toda, né? O teto é uma delas. Como que isso deve ser tratado lá? Tá. Bom,
já está sendo tratado, né? O processo foi startado com o decreto de estado de calamidade, né? Que foi feito pelo presidente e que tinha que ser aprovado pelo Congresso e que foi aprovado pelo Congresso. Esse decreto de calamidade ele era necessário para flexibilizar uma das metas fiscais, que era a meta de déficit primário. O Brasil ele tem 3 metas fiscais: déficit primário, teto de gastos, regra de ouro. Tá? O déficit primário o governo se compromete a fazer um resultado primário, né? Igual o governo se compromete a ter a inflação de X% no ano. Aí ele dá essa meta para o Banco Central e o Banco Central tem que fazer política monetária para fazer com que a inflação fique ao redor desse número, que é a meta de inflação. Do mesmo jeito que a gente tem meta de inflação, a gente tem meta de primário. Né? Então, o estado de calamidade, quando o Congresso aprovou o estado de calamidade, já flexibilizou a meta de primário. Então, ele livrou o governo de ter que cumprir a meta de primário desse ano. Aí sobrou as outras 2 metas, teto e regra de ouro. Bom, o teto o que é a regra do teto? O teto o gasto não pode crescer mais do que a inflação. Né? Como o receituário é gastar, não é só flexibilizar o primário, não é só falar assim, olha, vai cair receita, então não tem jeito de fazer o resultado primário que a gente estava esperando. Por quê? Porque a receita está caindo, né? O primário é receita menos despesa. Mesmo que a despesa não suba, a receita vai cair e eu não consigo cumprir a meta. Isso se resolve quando você flexibiliza a meta de inflação. Mas você não resolve o lado de gastos. Porque aí você tem a segunda meta, que é a meta do teto de gastos, que diz, os gastos também não podem crescer acima da inflação. Então, para flexibilizar o teto de gastos, o governo agora ele está num processo, o Congresso Nacional está num processo de aprovação da PEC do orçamento de guerra. A PEC do orçamento de guerra flexibiliza, dá a liberdade para o governo gastar mais, né, fazer com que os gastos cresçam bem acima da taxa de inflação, sem ter que incorrer em não incorrendo em nenhum risco em nenhum crime de responsabilidade fiscal por conta da lei de responsabilidade fiscal. Essa PEC do orçamento de guerra já foi aprovado pela Câmara e na semana que vem está agendado para o dia 13, segunda-feira, para iniciar a votação no Senado. Aprovada a PEC do orçamento de guerra, o entendimento é que você vai flexibilizar durante esse ano, 2020, enquanto perdurar o estado de calamidade, o teto de gastos e a regra de ouro, que é a terceira regra, que é a seguinte: você não pode emitir dívida para custear gastos, que no final das contas é o que vai estar acontecendo esse ano. Esses 4% a mais aqui de primário que eu coloquei aqui só por conta do pacote que o governo anunciou, como é que ele vai gastar 4% do PIB? Emitindo dívida. Ele não tem esse dinheiro em caixa. Em grande parte, ele vai ter que emitir dívida, né, que é a questão da regra de ouro. Mas a PEC do orçamento de guerra, pelo entendimento do presidente da Câmara, o Maia, pelo entendimento do STF, pelo entendimento do TCU, é que aprovado isso, que você muda a Constituição, né? É uma proposta de emenda constitucional. Aprovado isso, você flexibilizou tanto o teto quanto a regra de ouro para esse ano. E é justamente isso. Esse ano, todos os países ganharam aquela license to kill, o 0-0, né? O double O, né? Para gastar e aumentar a dívida. O importante é que isso que tudo que seja aprovado no Congresso, inclusive a PEC do orçamento de guerra, esteja lá bem claro que é para esse ano. O texto, até onde eu li, está bem claro que é só para esse ano. Isso tem que ser mantido. E esse caminho está, assim, no seu entendimento, esse caminho está sendo tratado, está ok, né? Assim, é o que se espera realmente que seja feito. É o que se espera, que seja feito e é o que todos os demais países estão fazendo, né? Quando você olha
o pacote de gastos aprovados pelos Estados Unidos, ou o pacote de gastos que vai ser aprovado no Japão, ou o que foi aprovado na Alemanha, todos eles é um montante grande de dinheiro, até muito maior do que o do Brasil. Para você ter uma ideia, o pacote fiscal aprovado pelos Estados Unidos, o montante dele é de 9,7% do PIB americano. A gente aqui está com 4% aí a mais de injeção de gastos. Eles estão injetando quase 10% do PIB deles. A Alemanha foi 26% do PIB deles anunciado em injeção de dinheiro, de dinheiro na economia. No Japão, está sendo anunciado aqui, está sendo aprovado 20%. E todos esses gastos focados em saúde e transferência de renda, em dar salário, em dar renda para os mais vulneráveis, né, para a população, e também transferência de renda para as empresas, para que elas existam depois dessa crise, para que elas existam depois desse distanciamento social. Quando você olha todas as medidas aí anunciadas, seja pelo governo, seja por atitude mesmo do Congresso, que o Congresso fez algumas medidas já, são todas também nesse sentido. A gente tem que observar se continua sendo nesse sentido e se elas são temporárias, né? Tem que obedecer lá. O S, gasto com saúde, o T, transferência de renda, o outro T, que é a transparência. Então, a partir do momento que eles começarem a gastar, a gente tem que ter acesso às informações. E, por último, o último T, que é temporário, para esse ano só. Por enquanto, está tudo caminhando bem. A gente não pode deixar de prestar atenção, mas, por enquanto, está num bom track. Tá certo. Muito obrigado, Tatiana. De nada. Ok, Tatiana. O André, o André é o nosso gerente de renda variável. Por favor, sua pergunta. Primeiro, agradecer, então, a oportunidade aqui. Eu vou seguir aí, de repente, um link que a Tatiana fez agora. Inevitavelmente passa uma emissão de dívida para financiar esses gastos. O quão sustentável é essa emissão de dívida, no sentido de que o governo vai ter que emitir agora um volume considerável em pouco tempo, e se necessariamente a gente vai estar falando de uma compensação de aumento de impostos no segundo momento. Obrigado. Uhum. Tá. Não, a gente não vai estar falando em aumento de impostos no segundo momento, e aí é o importante, se os gastos forem temporários, tá? Porque, assim, se os gastos são temporários, né? Então, quer dizer que no ano que vem você não vai ter esses 4% a mais de déficit primário para custear, né? Não vai ter mais adiamento de redução de imposto, né? Que alguns impostos foram reduzidos ou até zerados, que é o IPI sobre produtos farmacêuticos, né? Que é muito bem endereçado. Não vai ter mais o financiamento da folha de pagamento das empresas, que é uma coisa que está sendo, esses 40 bilhões vai ser custeado pelo Tesouro Nacional em 85%, né? Então 34 bilhões dos 40 para financiar a folha de pagamento das empresas, é o Tesouro que vai pagar, né? Então isso não vai se repetir no ano que vem. Então, se essas coisas se repetirem, obviamente você tem que arranjar dinheiro para financiar esse tipo de coisa, né? Você não vai poder ficar aumentando a dívida eternamente, né? Mas, como esses gastos são todos temporários, eu acho que não passa no ano que vem, a discussão fiscal não deveria passar por aumento de tributos. Se passar por aumento de tributo é porque a gente fez errado aqui, e a gente fez gastos permanentes, né? O que dessas medidas que eu vejo como risco fiscal de repente, de ficar permanente? A discussão da renda para os mais vulneráveis, né? Então, só para vocês terem uma ideia, o Bolsa Família, o pagamento por família, pagamento médio por família do Bolsa Família é de R$ 191, né? Que foi mais ou menos o que o governo anunciou logo no começo da medida do auxílio para os informais, R$ 200, que é mais ou menos que ele olhou lá, eu pago quanto de Bolsa Família? R$ 191 em média? Então, vou dar R$ 200 aí para os informais. E aí teve toda uma gritaria, porque com R$ 200 você não consegue dar subsistência para ninguém, né? E se chegou no número, o Congresso chegou no número de R$ 600. Então, eu acho que de todos os gastos que
estão sendo feitos agora, a maioria é temporário mesmo, né? A maioria é temporário, 99% é temporário. Agora, tem esse que é a renda para os vulneráveis, que eu acho que esse tem uma grande probabilidade de virar permanente, né? Não talvez para todos os informais, como está agora, né? Mas o Bolsa Família deixar de ser R$91 e passar a ser R$600, né? Aí tem uma conta básica, uma conta que eu fiz rapidinho, o ano passado, deixa eu ver se está aberto aqui, mas o ano passado a gente gastou 0,5% do PIB em Bolsa Família, que é uma política super eficiente, que deu super certo e custa muito pouco, né? Passar para R$600 seria aumentar esse custo de 0,5% do PIB para 1,5% do PIB. Ainda, pelo benefício que ele dá, vale a pena, né? Então, não vejo passar por aumento de tributo, a menos que a gente faça errado. De risco fiscal, eu acho que tem essa questão do debate da renda mínima, mas é um debate bom. Aí tem que olhar o que os deputados, as ideias criativas dos deputados e senadores, e ver se o Congresso realmente consegue segurar essa pauta criativa dos deputados e senadores. Mas eu acredito, pelo tudo está indicando, a gente tem que observar, tem que monitorar, é um risco sim, mas parece que está sendo bem encaminhado. Eu não sei se eu respondi toda a sua pergunta. Não, obrigado. Tá bom. Tatiana, acho que eu já vou também aqui emendando uma pergunta para você. O nosso principal patrocinador aqui na Forluz é do segmento de energia, CEMIG, né? Uma empresa de geração, transmissão, distribuição, comercialização de energia. Como é que você está avaliando os efeitos e a profundidade deste momento para as empresas desse segmento? Então, tem aí, a gente olhando a questão, a gente acompanha aqui um indicador high frequency que a gente está acompanhando, para ter uma ideia do que é esse distanciamento social em termos de demanda, né? Um deles é a carga de energia elétrica, né? Então, é o consumo de energia elétrica. E tá, assim, essas 2 últimas semanas de distanciamento social, pelo menos no Sudeste, deu impacto, sim, no consumo de energia elétrica, né? Então, você já observa, é lógico, a gente está muito no começo, são poucos dados que eu tenho em comparação com todo o histórico, mas tem uma indicação de queda de consumo de energia elétrica, sim. Mais por conta do consumo não residencial do que do consumo residencial, né? Porque aumentou o consumo residencial. Só que ele não compensa, né? Ele não compensa o consumo do comércio, né? Que caiu, do próprio da indústria, que caiu em parte, né? Então, você já observa uma queda do consumo de energia elétrica. Então, obviamente, ela, igual o resto do setor produtivo brasileiro, vai sofrer com queda de faturamento, sim. Mas ela não é a principal, eu não acho que, assim, se a gente fosse elencar, né, da lista dos setores que mais vão sofrer para os que menos vão sofrer, até vão lucrar, né? Vai ter gente que vai lucrar com isso. O pessoal de tecnologia vai, né? Porque nunca foi tão necessário, né? Olha o que a gente está usando aqui para se comunicar, né? Mas se eu fosse elencar dos setores que mais vão sofrer, né, do tipo de indústria e comércio que mais vão sofrer para o que menos, distribuição de energia elétrica não é o top do ranking, né? Não está lá no top 3 do ranking. Agora, vai sofrer um pouco de uma queda de faturamento, sim. O que a gente tem que observar? Dentro daquilo que eu estava falando, que você emendou, né? Da criatividade dos deputados e senadores. Tem proposta no Congresso, eu passo para você até o número, acho que de deputado, é isso, para não pagamento de conta de energia elétrica durante o período aí de distanciamento social ou durante o período de calamidade pública, né? Tá em avaliação, eu acho muito pouco provável que isso passe no Congresso, mas a gente tem que monitorar. Então, eu acho que tem mais um risco institucional aí para as empresas, por exemplo, de concessão, seja energia elétrica, pedágio, etc., telefonia, etc. e tal,
do que propriamente queda de faturamento. Lógico que vai sofrer com a queda da atividade econômica, mas não vai ser tão relevante assim. Eu acho que tem que olhar esse institucional. A princípio, por todos os calls, com todos os políticos que eu já participei nessas 2 últimas semanas, Rodrigo Maia, Mansueto, não tem esse risco do Congresso passar essa medida do jeito que está. Antes de ontem, na segunda-feira, eu participei de um call com o ministro Toffoli, do STF, e ele também, a sinalização dele é muito clara do quanto que eles estão ativos nessa história, para que não se passe nada de gasto permanente, para que não se cometa nenhum ato contra as instituições no Brasil e nem quebra de contrato. Isso é uma coisa que ele quis deixar bastante claro. E eu acho que não é só ele, né? Você tem lá um colegiado de 11, eu acho que eles estão muito bem esclarecidos a respeito desse ponto. Mas a gente tem que monitorar. Depois eu passo aí o número do projeto para você ter em mente, tá bom? Tá bom, muito obrigado, Tatiana. De nada. Emílio, a sua pergunta, por favor. Primeiramente, gostaria de agradecer aí, né, o Aquiles e a Tatiana, a disponibilidade, nesse momento tão difícil para todo mundo, né? Então, realmente, a agenda deve estar também, igual a nossa, aí deve estar muito apertada. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para o Aquiles. O Aquiles já esclareceu aí de uma forma bastante didática, mas uma das perguntas que a gente tem mais recebido aqui é a questão de mudança de perfil, né? Muitos dos nossos participantes, no ano passado, fechamos o ano de 2019 com a aprovação das reformas, e todo mundo naquela expectativa que 2020 seria o ano do início da recuperação. Então, estava esse cenário quando veio a crise do coronavírus. Travou aqui para mim. Emílio. Travou para vocês também? Sim, sim. Travou. Aí eu gostaria, aqui, você Emílio, deixasse uma mensagem para esses participantes nossos aí. Emílio, travou recentemente fizeram essa alteração, né, visualizando um cenário totalmente diferente do que aconteceu, e deixasse uma mensagem para eles. Tá certo. Travou um pouquinho a sua pergunta. Travou um pouquinho a pergunta do Emílio, mas eu vou responder aqui, Emílio. Mas eu entendi que é sobre quem mudou para o perfil com mais exposição a risco, né, nos últimos anos, vindo de um período de alta bastante sustentado, e pegou agora, né, desse primeiro trimestre do ano, aqui, principalmente nos últimos 2 meses, um tombo grande, né? Vamos lembrar, né, estamos falando aqui de um fundo de pensão, né, cujo objetivo investir passa por alguns passos, né? O primeiro deles é definir o que você vai fazer com o recurso e quando você vai utilizar esse recurso. No caso da Folus, que é um fundo de pensão, esse objetivo já está definido, né? É a aposentadoria. Então, por natureza, um investimento de longo prazo. Um investimento que vai, dependendo da idade da pessoa, vai ser utilizado daqui 15, 20, 30 anos, né? 10 anos. Então, é um investimento, via de regra, de longo prazo. Esse é o tipo de investimento onde, por natureza, né, sem analisar ainda o perfil de risco específico do indivíduo, é aquele tipo de investimento onde nós deveríamos nos dar ao luxo de ter, de fato, ativos de risco que vão sofrer uma flutuação ao longo do tempo, mas que também, ao longo do tempo, tendem a remunerar acima da taxa básica de juros, dos investimentos mais conservadores e com pouca exposição a risco. Então, o investidor que escolheu os perfis mais arrojados, né, um moderado, um agressivo, né, mais um arrojado, com uma participação maior de ações, ele observou ao longo dos últimos 3 anos, quase 4 anos, uma alta bastante sustentada. E teve agora essa realização. Como a gente teve outras realizações no passado, né? Eu mostrei na minha palestra aí o exemplo da crise de 2008, né? Lá se vão, né, 12 anos desde essa crise, né? A gente teve uma realização muito forte no último trimestre de 2008, mas já em 2009, né, no cenário de recuperação, a gente tem o mercado, né, voltando a ter preços mais condizentes com uma situação de normalidade. Essa crise aqui, como outras crises, ela vai passar.
né? Tem essa grande discussão hoje, que a Tati chegou a mencionar em alguns momentos, se a recuperação vai ser mais em V, vai ser mais em U, em W, né? Qual que é o perfil dessa recuperação. Mas veja, a gente está discutindo como vai ser a recuperação, não se vai ter recuperação. Em algum momento a crise vai passar, nós vamos ter uma recuperação. Esses investimentos tendem, então, a apresentar uma recuperação. Acho que do ponto de vista prático, o investidor que fala, puxa vida, fiquei tão incomodado, olha, essa parte de bolsa caiu 30%, quase 40% esse ano, vou resgatar tudo. Ele vai realizar a perda. Ele não recuperará esse recurso em outras modalidades de investimento. Não é pulando lá para a renda fixa, que está pagando 3,25 hoje, que ele vai recuperar esses 40% de queda, 30% de queda que aconteceu esse ano nessa parcela de bolsa, né? Então, se ele fez de fato, se ele tem de fato um horizonte largo, né? É para minha aposentadoria daqui 5, 10, 15, 20, 30 anos, né? Eu tenho essa consciência, essa noção de que ao longo do tempo vai ter solavanco, né? Mas que, de fato, o tempo passando, acomoda-se, né, o sobe e desce do mercado. Isso tende a se traduzir em performance positiva e superior à da renda fixa mais tradicional, sem risco nenhum, né? Ele deveria utilizar isso para manter a sua disciplina, manter a sua paciência, não fazer alteração de perfil agora para algo mais conservador, que aí ele vai realizar a perda e não vai recuperar mais. Então, esse é o momento de ter um pouquinho de sangue frio, de saber que momentos de flutuação são realmente, como eu falei, indissociáveis da vida do investidor que está buscando um retorno maior. Com juros baixos, a gente vai precisar buscar retorno maior em outras modalidades de investimento e, eventualmente, ao longo do caminho, esses riscos vão se materializar e vão causar esse sobe e desce, vão causar um incômodo, mas cabeça fria agora também nesse momento, para sabendo que essa crise tende a passar e alguma recuperação vai acontecer e aí a gente tende a ter a volta dos ativos de risco para os patamares mais condizentes com que eles estavam anteriormente, né? Ok, muito obrigado, viu Aquiles? Nós já iríamos aqui caminhar para o fechamento, mas se me permitem, eu vou fazer uma última pergunta, porque nós recebemos uma série de perguntas dos que estão nos acompanhando, e é para a Tatiana, sobre o sistema financeiro nacional, se você considera que há algum risco para o sistema financeiro nacional, similarmente ao que ocorreu em 2008, né? E ainda uma menção sobre fundos imobiliários. Como é que você está enxergando esse ambiente dos fundos imobiliários? Só complementando, Gilberto, a questão do crédito corporativo também. Sim, e do crédito corporativo. Tá bom. Bom, eu acho que eu consigo falar com maior propriedade sobre o sistema financeiro. Okay. E sobre fundo imobiliário e fundo de crédito, eu acho melhor falar com o pessoal que gere a carteira, tá? Eu acho que eles têm mais informações, mais qualidade na informação do que eu do lado de fora olhando macroeconomia, né? Mas, bom, falando do sistema financeiro, eu acho que é importante, eu acho super importante a pergunta. Eu acho que é importante deixar claro que hoje, né, a crise que a gente está passando não é uma crise financeira, diferente lá de 2008. A crise de 2008 foi por uma questão financeira. Você teve um estouro de bolha no mercado financeiro como um todo. Você tinha, não no Brasil, o Brasil saiu super bem nessa crise, diga-se de passagem, porque você teve um problema muito sério lá fora, que você não tinha regulação, você não tinha clearings como você tinha já aqui no Brasil, uma estrutura tão bem montada como a gente já tinha a BMF na época, tinha a CVM, tinha uma série de coisas. Lá nos Estados Unidos, na Europa, não tinha nada disso, né? Então, ou o que tinha era muito falho, muito falho perto de toda a estrutura financeira, regulatória que a gente tinha já aqui no Brasil, né? E aí você teve, né, por N razões, principalmente por uma falha regulatória, esse é o meu ponto de vista, tem várias, ainda se discute muito isso na literatura, não está fato consumado, mas você teve ali um problema financeiro, uma crise financeira, uma crise sistêmica, né? Então aí um fundo quebrou, um fundo quebrou com um banco, quebrou outro banco, e aí você começou a ter a desconfiança de quem que estava realmente bem financeiramente, né? Do sistema financeiro, quais os bancos, quais as instituições estavam bem e quais não, né? E aí você teve uma contração de crédito muito grande por medo, por desconfiança de quem estava bem e quem estava mal. Isso foi 2008, crise financeira
causada em grande parte por falta de regulação e que levou a uma contração de crédito, uma desconfiança muito grande. Hoje, o que a gente está, o Covid-19 e tudo que ele causa, ele não é uma crise financeira, é uma crise sanitária, né? É que é difícil pensar assim, não, mas como é que uma crise sanitária chegou levou a uma crise econômica tão grande? Pois é, leva principalmente quando você não tem a cura. E a única forma de você combater a crise sanitária é o distanciamento social, é as pessoas ficarem presas em casa, né? Isso reduz muito a atividade econômica, leva a uma contração muito grande de demanda por conta de queda de renda e de faturamento, né? Essa natureza é completamente diferente do que a gente viu e a natureza que a gente viu em 2008, 2009, né? Como é que fica o sistema financeiro nisso? A princípio, não deveria acontecer nada de muito grave com o sistema financeiro, principalmente agora com todas as medidas monetárias que estão sendo tomadas pelos países, né? Então, todos os bancos centrais, nas últimas semanas, anunciaram várias medidas para aumentar a liquidez do sistema, várias medidas reduzindo, em alguns países, reduzindo o custo de capital dos bancos e várias medidas, principalmente visando aí a expansão, manutenção do crédito, né? Visando aí que você não tenha a contração de crédito que você viu ali em 2008, né? Então, não vejo nenhum problema sistêmico a princípio por conta da natureza da crise que a gente enfrenta hoje. Obviamente, a gente tem que observar, né, o desdobramento da crise para ver se chega a um problema sistêmico, mas a princípio não vejo como que se chegaria nisso. Um ponto a se ressaltar é que o Brasil, dentre todos os países, ele tem uma regulação de Basileia, né, de capital requerido dos bancos, até quase todos os bancos, não, todos os bancos brasileiros respondem a uma Basileia até maior do que o que pedido para o resto do mundo, né? Então, eu acho que tem a questão do que o sistema financeiro, aí falando do sistema financeiro nacional brasileiro, ele é muito sadio, ele tem aí os bancos todos respondem aí a um critério de exigência de capital até maior do que no resto do mundo. A gente tem o FGC, que é também um fundo de dinheiro que se tem e que se cobre parte de todas as contas que a gente tem no sistema financeiro, até 220 mil reais também, em caso extremo, mas isso estou falando em um caso extremo. Nem em 2008 a gente não acionou esse tipo de coisa, né? Então, não vejo aí um problema de risco sistêmico. Sobre fundos imobiliários de crédito, é um momento de aversão a risco, né? Do lado macroeconômico, o que eu tenho para dizer é que é um momento de aversão a risco. Esses mercados já sofreram, provavelmente eles vão continuar sofrendo enquanto tiver esse momento de aversão a risco, mas é aquele negócio, né? É uma crise sanitária, vai passar, porque se não passar, acaba a humanidade, né? Então, na hora que passar, você tem todo um carrego desses ativos que não vão entrar em default. Default eles não vão entrar, eles vão passar por um momento ruim de preço, mas eu acho ainda muito difícil a gente ver grandes defaults desse lado, né? Então, os prédios não vão desaparecer, derreter, né? Então, vai passar. Agora, quando vai passar o período dessa crise, a gente imagina que o segundo semestre, Covid-19 vai ser história. Vamos esperar para ver, né? Mas esse é o nosso cenário básico. Tá bom. Bom, muito obrigado, Tatiana, muito obrigado, Aquiles, pela gentileza de participar conosco, aceitar o convite da Forlus. Agradeço também aqui ao time da Forlus que esteve presente nesse webinar. Em especial, agradeço todos os participantes que nos acompanharam e gostaria de já deixar o convite para que continue acompanhando as publicações da Forlus no nosso portal. Lembrando que a nossa equipe técnica da área de investimentos tem disponibilizado uma agenda às terças e quintas-feiras para conversas individualizadas, com duração de 30 minutos, mediante agendamento, para aqueles que queiram aprofundar nesses temas relacionados a investimentos, né? Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos e até um próximo encontro. Muito obrigado.
Muito obrigado. Obrigado. Obrigada. Tchau, Obrigada. boa tarde, Até bom mais. trabalho. Tchau, Obrigado. tchau. Boa tarde. Tchau. Bom final de dia. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau.